estava dizendo, Glauco, o grande fato do dia ontem foi o tremor nos mercados financeiros, que continua hoje no Japão, o contágio, né, passou dos Estados Unidos para o Japão. A Bolsa de Valores de Tóquio realizou uma forte baixa. As ações das empresas de tecnologia, as empresas que mais têm promovido lucros especulativos, inclusive nos últimos anos, caíram mais do que todas as outras. A causa é o Davi contra o Golias, né? A causa é uma invenção, é a eclosão no mundo ocidental do DeepSeek. DeepSeek, que é um aplicativo, é um sistema, melhor dizendo, que resulta num aplicativo também, simbolizado pela simpática baleinha, de inteligência artificial do tipo geradora, generative em inglês, né? Ou seja, é aquele tipo de inteligência artificial que dá respostas em texto, que dialoga com seres humanos, dando respostas em texto. Esse DeepSeek, por que ele produziu essa tempestade, digamos assim, nas bolsas de valores? É uma inteligência artificial, segundo a revista Economist, tão poderosa quanto as mais avançadas do Ocidente, ou seja, a da OpenAI e a do Google. Eles são inovadores também, porque a revista continua. Em dezembro do ano passado, o OpenAI lançou uma nova geração de inteligências artificiais, não está disponível ao público ainda, chama Reasoning, raciocinante, digamos assim. O nome é um pouco pretensioso, mas é um pouco a lógica que a gente estava conversando com a Ellen Nass. São sistemas que recebem ordens complexas, pedidos complexos, e distribuem esses pedidos em muitas outras tarefas. Por isso que dizem que eles são reasoning, raciocinantes. Eles são capazes de desdobrar pedidos que são apresentados por seres humanos em uma série de outras tarefas. Todas as implicações sociais, de trabalho, precisam ser debatidas. Isso pode ser excelente, pode ser péssimo, mas o fato é que a OpenAI lançou seu sistema de reasoning, anunciou, e o DeepSeek anunciou também. Mas por que o DeepSeek seria simplesmente mais um produto, mais um concorrente? Não. As características dele fazem com que ele produza abalos, digamos assim, econômicos, geopolíticos e político-culturais. Vamos desdobrar aqui. Econômicos, porque ele foi desenvolvido, os chineses o desenvolveram com uma economia impressionante de recursos. Eu estou com os dados aqui. Os grandes recursos necessários para a inteligência artificial são poder de computação, chips muito poderosos, e um enorme volume de chips muito poderosos, e muito dinheiro para treinar esses sistemas de inteligência artificial. Esses sistemas são simplesmente, eles acumulam praticamente o conhecimento de toda a humanidade. Alguns deles já decoraram toda a internet, já absorveram toda a internet, para dar respostas por métodos estatísticos, que a gente não tem tempo de tratar aqui, às demandas dos seres humanos. Pois bem, o Economist está contando, a Meta está planejando fazer um sistema de inteligência artificial utilizando em seus data centers 350 mil chips de última geração. E o DeepSeek conseguiu o mesmo com 2.000. São 170 vezes menos poder de computação. E ele gastou para o treinamento do sistema, os chineses gastaram para o treinamento do sistema $6 milhões, enquanto se fala que os novos sistemas ocidentais vão gastar centenas ou alguns bilhões de dólares para treinar essas máquinas. O DeepSeek
conseguiu isso por meio... basicamente, Glauco, a otimização por meio do software, por meio de programas, por meio de uma programação extremamente refinada, que poupou ao máximo a capacidade de programação da infraestrutura, digamos assim, das máquinas, dos chips. Mas aí entra uma... Bom, aí se imbricam as questões econômicas e geopolíticas. Por quê? E por que as bolsas caíram? Porque esse lançamento é, num certo sentido, uma resposta da China a uma guerra comercial e tecnológica lançada pelos Estados Unidos já no governo Trump e reforçada pelo Biden, no governo Trump anterior. Em 2022, o Biden decretou um boicote completo ao desenvolvimento da inteligência artificial na China, proibindo a exportação não só por empresas americanas, mas por empresas com relações com os Estados Unidos, em especial empresas de Taiwan, que produzem chips, e empresas da Holanda, que produzem as impressoras, as chamadas impressoras, que são utilizadas para produzir chips. Elas foram proibidas de exportar chips para a China, porque os Estados Unidos sabem da importância estratégica dessa tecnologia e eles querem ganhar pela força bruta, ganhar, ao invés de estabelecer cooperação, eles querem estabelecer disputa e eles querem sabotar o concorrente. Então, foi extremamente importante para a China, para os chineses, ter desenvolvido um sistema que os permite alcançar os norte-americanos, e demonstraram que num dos campos do desenvolvimento tecnológico, pelo menos eles conseguiram, com muito menos recursos. Isso provocou imediatamente uma queda da ação das principais empresas tecnológicas produtoras de chips, porque o pessoal começou a pensar, isso vai micar, são investimentos de dezenas de bilhões, centenas de bilhões de dólares em produção de fábricas cada vez maiores, de chips extremamente sofisticados, e se demonstra agora que é possível fazer a mesma coisa com muito menos chips e talvez com chips de menor potência. É muito interessante porque tem um outro aspecto, além do econômico e do geopolítico, que é um aspecto cultural. A gente vai ver aqui na tela o Lian Wenfeng, o menino, é um menino, tem 29 anos, que está por trás do desenvolvimento do DeepSeek, da própria empresa, uma pequena empresa, não é pequena nada no terreno da inteligência artificial, é pequeno, mas comparado com a Meta ou com a Alphabet da Google. A revista Wired, depois a gente mostra aqui, compilou uma série de entrevistas. Eles tentaram entrevistar o pessoal da DeepSeek, não conseguiram, mas compilaram uma série de entrevistas do Lian Wenfeng, que a gente talvez pudesse colocar aí de novo. Você sabe que duas características se destacam nessas declarações dele. Primeiro, o orgulho da juventude chinesa pelo país deles. O Lian estava contando, esse menino, ele fundou a empresa há alguns anos, ele fundou a empresa dizendo o seguinte, ele declara isso, nosso objetivo não era o lucro nem o curto prazo, mas era resolver problemas de enorme dificuldade, nos colocar desafios. Então, ele foi atrás não de engenheiros experimentados, engenheiros de computação, mas de estudantes recém-formados nas principais universidades chinesas, que tivessem excelência em trabalhos publicados, mas nunca tivessem empregado esse conhecimento em desafios concretos. Então, gente desejosa de encarar desafios. Ele, inclusive, dá umas declarações muito interessantes aqui. Ele diz...
A maioria das pessoas, quando jovem, pode se devotar inteiramente a uma missão, sem considerações utilitárias. Ele dá uma outra declaração aqui, numa entrevista recolhida pela Wired, muito interessante o contraste com a forma de pensar do capitalismo, né, do sujeito neoliberal. Eu não seria capaz de encontrar uma razão comercial para o financiamento do DeepSeek, mesmo que você me perguntasse. Ele não tem valor comercial. As pesquisas em ciência básica têm um retorno muito baixo em relação ao investimento. Quando os primeiros investidores nos deram dinheiro, eles não estavam pensando sobre quanto retorno teriam, mas eles queriam realizar certas tarefas. Então, esse menino, que é filho de um professor e de uma professora primários, recuperar o nome dele aqui, o Liang Wenfeng, construiu essa empresa que agora dá esse resultado a partir desse desafio. Diz uma jornalista australiana, também Marina Zhang, também ouvida pela Wired, que, em especial, eles estavam se colocando o desafio de situar a China no avanço, no ponto mais avançado do desenvolvimento da inovação tecnológica, mesmo enfrentando as dificuldades, os bloqueios e as sabotagens dos Estados Unidos. Outras palavras, já publicou textos mostrando como isso é uma tendência cultural hoje na juventude chinesa, inclusive que se desdobra na rejeição às marcas ocidentais, na adoção de marcas chinesas para todo tipo de coisas e em iniciativas como essa. Por fim, Glauco e pessoal, tem algo muito interessante nisso, que é o desenvolvimento do código aberto. Uma tendência que marcou a internet no começo dela, no desenvolvimento inicial dela, principalmente na virada do século. Os programadores, tivemos aqui no Brasil um expoente disso, que eram os fóruns mundiais de software livre. Eram comunidades de programadores que colaboravam entre si, colocavam uns para os outros questões e se moviam não pelo dinheiro, pela vontade de ganhar dinheiro, mas pelo desafio intelectual de resolver grandes problemas. Em grande parte, o DeepSeek contou com isso. O código dele é aberto, os resultados das pesquisas são abertos, são compartilhados com toda a comunidade científica, e isso foi essencial para o desenvolvimento do sistema deles. Então, tem um quê de pós-capitalismo nisso, Glauco, nós que gostamos tanto de mostrar a possibilidade de outras relações sociais e como o mundo está maduro para outras relações sociais, um mundo hiperconectado e um mundo em que não existem razões materiais, razões objetivas para penúria. É perfeitamente possível estabelecer novas formas de cooperação. Eu termino com a declaração aqui de um analista político dos Estados Unidos, eu perdi o nome dele aqui, mas citado também pelo New York Times, que ele diz: diante disso, é possível que os cálculos feitos no Ocidente sobre a capacidade de computação da China estejam muito subestimados, para ressaltar o aspecto geopolítico desse feito de ontem. É com você, Glauco.